Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin e seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje nós vamos entrar num assunto muito interessante sobre o que Jesus fala, a vinda do Filho do Homem. Vamos ver então como esse assunto é muito interessante, mas antes aqui de começar este assunto, eu gostaria de ler 2 versículos, porque eu vou trazer algumas coisas aqui impressionantes neste vídeo. Então olha só, vamos entender aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 21 diz assim: Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais. Olha o que ele declara agora: porque mentira alguma jamais procede da verdade. Bom, nisso acho que todo mundo vai concordar. Mentira alguma jamais procede da verdade. Olha o segundo versículo, que é de João também. Só que não é o primeiro, o segundo, o terceiro, é João 8:44. Diz assim: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então olha só, a mentira alguma pode proceder da verdade. Então neste vídeo vamos ver e deixar claríssimo quem mente e quem fala a verdade, porque a verdade é Cristo. Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então todo aquele que discorda de Cristo, discorda de Jesus, é mentiroso, ele é filho da mentira. Então olha que interessante, vamos começar aqui, vamos lá para Mateus 24:14. Olha o que o próprio Jesus fala em Mateus 24, olha só: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, a grande tribulação. Então o próprio Jesus aqui ele está afirmando que quando o evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Isso é Jesus que está falando. Ou Jesus é mentiroso, ou Jesus ele está falando a verdade. E a mentira que falarem ao contrário de Jesus é que não procede da verdade. Então olha só, vamos ver aqui uma declaração do apóstolo Paulo em Romanos 1, verso 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então o apóstolo Paulo proclamou a fé em todo o mundo, e aqui ele confirma que foi proclamada a vossa fé em todo o mundo. Então ou o apóstolo Paulo está sendo mentiroso, ou as mentiras que inventarem ao contrário do que ele está falando é que não procede da verdade. Mas vamos outra aqui, Paulo continua ainda em Romanos 10, versículos 17 e 18, olha o que ele fala. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Olha só, então essa é a segunda vez que Paulo declara que o evangelho foi pregado a todo mundo aqui, até os confins do mundo. Então, ou Paulo é um mentiroso, o filho da mentira, ou aqueles que falam o contrário é que não provém da verdade. Mas não é só isso, Paulo vai falar mais uma vez ainda, olha só em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo afirma pela terceira vez que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Jesus falou que quando o evangelho fosse pregado a toda criatura, então viria o fim. Paulo, ele anunciou que o evangelho foi pregado a toda criatura, e ele afirma isso por 3 vezes. Então, ou Jesus e Paulo, eles são mentirosos, eles são filhos da mentira, ou quem é que fala o contrário deles é que não procede da verdade. Então agora, olha só o assunto que vamos entrar agora.
Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículos do 34 a 37. Olha o que Jesus, esse é o próprio Jesus, é o próprio Cristo falando. Ele fala assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também o será a vinda do Filho do Homem. Então aqui é interessante que ele começa dizendo que não passaria aquela geração e termina falando que assim seria no dia da vinda do Filho do Homem. Interessante que muitas comparações é feita com uma mulher grávida. Uma grávida, ela não sabe quando o bebê vai nascer, não sabe o dia e a hora, mas ela sabe que ele tem 9 meses para nascer. Aqui Jesus deixa claro a mesma coisa. Ele afirma que não passaria aquela geração, mas que nem ele sabia o dia e a hora. Só que tem um problema. A religião, líderes religiosos, pegam esta palavra geração e eles a traduzem de uma maneira diferente. Ou seja, eles pegam o que Jesus falou e mudam essa palavra para povo. Então, aqui eles não consideram como aquela geração de Jesus, mas como povo. Ou seja, o povo que seria os judeus. Israel. Em verdade vos digo que não passará este povo. Então, como Israel ainda existe, os judeus ainda existem, então Jesus ainda vai voltar. Mas tem um problema, que no caso seria a vinda do homem, ainda está para vir essa vinda. Só que eles caem e é aí. É aí que está um outro grande problema para o futurismo, para líderes religiosos afirmarem isso. Aí eles caíram num outro grandíssimo problema, porque eles acham que Jesus só falou essa passagem a respeito daquela geração, e não foi. Olha uma outra passagem interessantíssima que ele fala a respeito do Filho do Homem, que seria a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem. Ele diz assim em Lucas capítulo 11, versículos 29 e 30. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração, olha só, então vamos considerar que geração seja povo. Este é um povo perverso, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, olha o que Jesus fala agora: o Filho do Homem o será para este povo. Aqui ele fala, o Filho do Homem será para esta geração. Mas aqui nesse caso, religiosos dizem que geração não é aquela geração de Jesus, e sim é povo. E aí que vem o grande problema. Porque se essa palavra for povo, então o Filho do Homem é um sinal apenas para aquele povo, apenas para Israel, apenas para os judeus. Então por que é que religiosos se fazem pastores, se fazem líderes, abrem igrejas, pedem dízimos e ensinam a volta de Jesus, ensinam todas as coisas que eles ensinam sobre o futurismo dentro de suas igrejas, se a volta do Filho do Homem é para o povo de Israel, não é para brasileiros, não é para americanos, não é para o resto do mundo, é para aquele povo, porque aqui está a palavra geração. E não é só isso, olha só também, em Lucas capítulo 18, versículo 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subamos para Jerusalém. Olha só, então Jerusalém. E vai cumprir-se ali, aonde? Em Jerusalém. Tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas. Olha só, então, tudo que estiver escrito por intermédio dos profetas vai se cumprir em Jerusalém. No tocante ao Filho do Homem, que a vinda de Jesus é referente ao Filho do Homem. Então vai se cumprir em Jerusalém. E como religiosos pegaram a palavra geração, que era para aquela geração de Jesus, eles dizem que é povo, então seria o povo judeu. A volta do Filho do Homem seria um sinal para os judeus, para aquele povo, para Israel.
e vai se cumprir em Jerusalém. Então, por que eles continuam abrindo igrejas hoje, pedindo dízimo, arrecadando dízimo, se fazendo líderes e pastores, e cada vez surgem mais e mais igrejas, ensinando uma volta de Cristo que é apenas para aquele povo judeu, não é para o resto do mundo, segundo a teoria deles mesmos. Ou seja, eles caíram em um grande problema, eles caíram em uma grande contradição. Ou seja, eles querem passar uma imagem de que Jesus é o mentiroso. Paulo, ele também é um mentiroso, porque Jesus falou que assim que o evangelho fosse pregado a toda criatura, viria o fim. Paulo declarou por 3 vezes que o evangelho foi pregado a toda criatura. Só que eles continuam dizendo que o fim ainda não veio, Jesus ainda vai voltar. E eles mudam o que Jesus falou, porque Jesus falou que não passaria aquela geração. Eles não estão preocupados em cair em contradição. Eles estão preocupados em desviar a verdade do povo, em fazer com que o povo não enxergue a verdade. Mas olha só, vamos continuar porque vai ficar muito pior ainda, muito pior. Vamos lá para Lucas capítulo 17, versículos do 26 ao 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Prestem muita atenção no que Jesus vai falar agora, olha só. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Exatamente. Nessa passagem ele não usa como vinda do Filho do Homem, e sim como manifestação. Ele fala quando o Filho do Homem se manifestar. E um outro detalhe é que podemos ver que em todas as palavras que Jesus se refere ao Filho do Homem, ele não diz em momento nenhum que é uma volta dele, e sim que é uma vinda do Filho do Homem. Em momento algum ele se refere volta, e sim vinda, é uma vinda. Quando ele fala volta, é somente quando ele vai voltar como Espírito Santo, que já aconteceu no Pentecostes. Mas tudo referente ao Filho do Homem, ele se refere a uma vinda e não a uma volta. Então agora vamos entender o porquê ele fala manifestação do Filho do Homem e não vinda. Olha só, vamos então para Mateus 24, versículos do 29 ao 30. Ele diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então olha que interessante, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol vai se escurecer, a lua não vai dar a sua luz, e o Filho do Homem vai vir sobre as nuvens do céu. Então olha que passagem interessante. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Em Lucas capítulo 23, versículos 44 ao 46 diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Então olha só, o sinal do Filho do Homem apareceu no céu, o sol escureceu. A lua também não deu a sua claridade nesse momento. Só que as estrelas caíram do firmamento? É claro que não, isso é uma figura de linguagem. Muitos religiosos pegam essa passagem e acrescentam ainda nela. Eles falam que as estrelas vão cair na terra, mas isso é uma mentira, porque isso não provém da verdade. Ali diz que as estrelas cairão do firmamento, porque como escureceu e não dava para ver as estrelas, a impressão que dava é que as estrelas caíram do firmamento, porque é uma figura de linguagem. Mas olha só, vai ficar muito pior. Vamos para Mateus capítulo 26, versículos 62 a 64. Ele diz assim: e levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus:
Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes, entretanto, eu vos declaro que, prestem atenção agora, desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha só, então, desde aquele momento, Jesus estava falando que estava vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, ele já veio ou não veio, então, nas nuvens? Porque se ele afirmou que ali ele estava vindo já nas nuvens, qualquer um que falar o contrário é que é mentiroso, não procede da verdade a mentira. Jesus aqui afirmou que já estava vindo sobre as nuvens naquele momento, porque vir nas nuvens é vir com julgamento, é juízo. Eu estava conversando com um rapaz e ele riu quando eu falei isso para ele, que o significado de vir nas nuvens era vir com julgamento, é sentença, é juízo. E o engraçado é que os mesmos fariseus, escribas, aquelas pessoas que negaram Jesus lá naquela época, riram dele quando ele falou que o reino dele não seria físico, mas o reino estaria dentro de nós. Quando os escribas e os fariseus interrogaram ele, falou: quando vem o seu reino? E ele falou: meu reino não vem com visível aparência, mas está dentro de vós. Então os soldados colocaram uma coroa nele, colocaram uma capa nele, deram um cetro e zombaram da cara dele, porque eles acreditavam que o reino de Jesus seria físico. E não é físico. Jesus falou que o reino dele era um reino espiritual, estaria dentro de nós. E hoje acontece a mesma coisa. Aqueles que negam que Jesus já veio nesse dia, como ele está falando aqui, que já veio sobre as nuvens do céu, eles acreditam que a vinda de Jesus é uma vinda física, em carne e osso. Eles acreditam nessa vinda física exatamente como aqueles que perseguiram e crucificaram Jesus acreditavam que o reino dele era físico. Mas Jesus deixou claro que não era um reino físico. Assim como a vinda dele não é uma vinda física de carne e osso. Essa vinda sobre as nuvens é uma vinda de julgamento, juízo. E isso tem vários exemplos no Antigo Testamento, porque Jesus ele não se fez carne no Antigo Testamento, ele se fez ali. Então ali ele podia falar que ele estava vindo sobre as nuvens do céu. Mas antes não, no Velho Testamento, o próprio Deus vinha sobre as nuvens do céu e isso era julgamento, isso era juízo, como vamos ver agora. Olha só, o que diz Ezequiel capítulo 32, versículos do 7 ao 9. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com a nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar as nações às terras que não conhecestes a notícia da tua destruição. Então, a crucificação de Jesus foi o que trouxe o juízo para Israel, como a gente vai ver ainda. Olha só que interessante, Isaías 19:1. Sentença contra o Egito, eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Então olha só como o Senhor cavalga uma nuvem ligeira. Isso é uma figura de linguagem. Deus ele não pode cavalgar uma nuvem ligeira. Vamos ver outra, Deuteronômios capítulo 33, versículos 26 e 27. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. Ó Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Então, quando Deus vem com as nuvens, é sentença, é juízo, é condenação. Olha outra aqui, Ezequiel 30, versículos do 1 ao 5. Novamente o Senhor falou comigo, ele disse: homem mortal,
Profetize e anuncie o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte: dia de terror, o dia está perto, o dia em que o Senhor vai agir, um dia de nuvens. Olha o que o Senhor está falando aqui, um dia de nuvens e de castigo para as nações. Então, vir com as nuvens é castigo. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento na Etiópia. Muitos serão mortos no Egito. O país será roubado e arrasado. Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Lídia, Líbia, Arábia, Ecube e até do meu próprio povo. Vamos lá agora, voltando para Mateus, capítulo 23, versículos do 29 ao 34. Vamos entender então para quem foi essa sentença. Jesus veio com as nuvens para quem? Como juízo para quem? Olha só o que ele mesmo fala em Mateus, capítulo 23, versículos do 29 ao 34. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Continuando aqui até o 37, olha só. Olha o que ele vai falar agora, para que sobre vós, olha só, sobre eles, aqueles daquela geração que perseguiram os profetas, mataram Jesus, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Olha a palavra geração novamente. Os religiosos dizem que essa palavra geração é povo. Só que aqui, antes dessa palavra geração, ela vem acompanhada com a palavra presente. Então não tem como eles negarem que essa palavra presente se refere ao povo daquela geração de Jesus. E agora, religiosos, e agora líderes, o que é que vocês vão dizer? Qual vai ser agora o argumento que vocês vão usar para ir contra os próprios argumentos de Jesus? O que é que vocês vão falar para ir contra Jesus agora? O que ele está falando aqui, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E agora, religiosos, como é que vocês vão dizer que não eram aquela geração? Vocês estão contra Jesus, vocês não querem que as pessoas conheçam a verdade. Vocês mentem, são filhos da mentira, criam mentiras para justificar aquilo que vocês querem acreditar e passar para o povo. Então, olha só, agora fica muito claro quem está na verdade e quem está na mentira, quem é o filho da mentira. As igrejas, líderes religiosos, essas instituições que foram fundadas pela maçonaria e que veio da igreja católica, que era Roma. Roma perseguiu os cristãos, Roma exigiu adoração, assim como a própria igreja católica quando se tornou o Império Romano. Eles, no tempo da Inquisição, perseguiram todos aqueles que não concordavam com eles, monopolizaram a interpretação das Escrituras e a leitura das Escrituras, e perseguiram todos aqueles que discordavam das suas interpretações. E agora líderes religiosos protestantes fazem a mesma coisa, perseguem as pessoas chamando de loucas e de hereges aqueles que discordam da interpretação deles, e eles vão contra o que o próprio Jesus falou. Eles mudam
mudam o sentido daquilo que Jesus falou, caindo assim então em várias e várias contradições, mas sem perceber as contradições que eles caem, eles têm o objetivo de esconder a verdade, para que o povo não conheça a verdade, porque nas Escrituras não existe passagem alguma sequer dizendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não existe, porque quando Jesus subiu ao céu, a igreja ainda não havia sido fundada nenhuma delas. Os apóstolos vão começar a fundar as igrejas depois do Pentecostes, quando eles recebem o Espírito. Isso, Jesus já está no alto com o Pai, à direita com o Pai. Portanto, a vinda dele foi para juízo, julgamento contra Israel no ano 70. Nós já estamos nos novos céus e uma nova terra. Não existe na Bíblia uma volta de Jesus para buscar a igreja. Religiosos estão escondendo a verdade, indo contra o próprio Cristo. As igrejas são filhas da mentira. Religiosos são filhos da mentira e neles não procedem a verdade. Toda mentira que eles ensinam não procedem da verdade. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo. Até lá!